Uma das grandes discussões que ainda estão presentes entre praticantes de Taekwondo no Brasil é com relação às entidades que representam a modalidade no país. Quais as certificações que realmente são reconhecidas? Qual a entidade é a melhor? Qual devo seguir ou não devo seguir nenhuma, etc. Agora, quando o assunto é referente às entidades em âmbito internacional, que no Taekwondo da parte sul da península possuem duas, a WT e o Kukkiwon, e claro, cada uma com suas atribuições, mas para o mesmo Taekwondo, as discussões, pelo menos aqui no Brasil, parecem ser maiores. Há aproximadamente um ano publiquei um vídeo e comentei em determinado momento deste vídeo sobre as diferenças entre as duas entidades. Na época, lembro que surgiram comentários do tipo: os dias do Kukkiwon estão contados, a WT irá assumir de vez o Taekwondo mundial e desbancar o Kukkiwon. Se tenho certificação nacional, para que serve a certificação do Kukkiwon, pois moro no Brasil? O certificado do Kukkiwon não tem valor algum, pois as entidades não o reconhecem, e etc. Neste vídeo trarei alguns acontecimentos anteriores que estão ligados diretamente a este tema e também saberemos o que ficou decidido há poucos dias em uma reunião entre os presidentes do Kukkiwon e da WT. Mas antes de entrarmos no assunto, te convido, se ainda não és inscrito aqui no canal, para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube te avisará toda vez que novos conteúdos forem publicados. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e esse será o tema para o vídeo de hoje. Em 1959, formou-se a primeira associação coreana de Taekwondo, a Korea Taekwondo Association, a KTA. Porém, no ano de 1962, o nome da arte foi mudado para Tae-Soo-do e o nome Korea Taekwondo Association passou a também se chamar Korea Tae-Soo-do Association. Contudo, 3 anos depois, em 1965, mais uma vez o nome da modalidade volta a ser Taekwondo. E com isso a entidade novamente volta a se chamar Korea Taekwondo Association. Em meio a essas mudanças e embora esta organização tenha sido estabelecida de fato, o verdadeiro poder do Taekwondo ainda estava, na época, sob o domínio dos líderes de inúmeras escolas existentes. E isso realmente não era muito interessante para alguns pensamentos futuros sobre a modalidade. Em 1974, muitas escolas foram absorvidas pelas 9 Kwans que conhecemos hoje. Outras 40 foram combinadas nessas 9 e, na época, cerca de 3.000 academias individuais ficaram sob a supervisão delas, que formaram cerca de 100.000 faixas pretas. No início dos anos 70, a segunda geração de líderes progressistas do Taekwondo começaram a se reunir e exigir a abolição das escolas, ou pelo menos a redução do número de líderes. E os membros dessa segunda geração, que pertenciam às escolas Songmu-gwan, Jido-gwan, Mudo-gwan, Chanmu-gwan, Odo-gwan e Cheondo-gwan, em uma dessas reuniões que aconteceu no dia 20 de maio de 1976, chegaram à conclusão que sim, deveriam realmente abolir as Kwans e as substituir por números. E a partir daí, viajaram pelo país com o intuito de receber assinaturas de academias e mestres locais em uma petição. Esta petição assinada, bem como a mudança do nome para os números, ficou registrado da seguinte forma: em 23 de fevereiro de 1977, os grão-mestres sêniores e os chefes de cada Kwan, compondo uma equipe de 15 membros, fundaram um comitê de unificação. E cada chefe de Kwan foi obrigado a abandonar as suas escolas secundárias. Durante o primeiro ano, os líderes das escolas não fizeram muito esforço para abandonar suas Kwans. Dessa forma, tornou-se evidente que seria impossível abolir esses sistemas. Todavia, com o passar do tempo, os líderes progressistas ganharam maior influência e, em 7 de agosto de 1978, o mesmo conselho finalmente concordou com a ideia de abandonar as suas escolas. Esses líderes, voluntariamente ou não, concordaram em assinar um acordo que passava a autoridade das avaliações de graduação para a Korea Taekwondo Association e, posteriormente, esta questão foi centralizada no Kukkiwon. Para que este vídeo não fique muito extenso, disponibilizarei ao final o link para a publicação em meu site, onde constam todos os itens deste acordo, bem como as assinaturas. Mesmo que toda a autoridade promocional tenha sido entregue à KTA e posteriormente ao Kukkiwon, cada Kwan ainda possui um escritório, e algumas delas emitem seus certificados de promoção de faixas pretas.
E a maioria dos graduados que provém das escolas recebem certificação dupla, tanto de Sua Kwan como a do Kukiwon. Bom, sem dúvida, essa questão de que o Kukiwon é o único órgão oficial e responsável para registrar e emitir certificados de faixas pretas no mundo, pelo menos para praticantes de Taekwondo que utilizam este modelo de uniforme, deveria estar superada. Todavia, muitas dúvidas e discussões, bem como a falta de registro de faixas pretas brasileiros na entidade, ainda é um assunto muito presente, como mostram, por exemplo, dados apresentados no próprio site do Kukiwon, onde podemos observar um número consideravelmente pequeno de graduados registrados no Brasil, quando levamos em consideração, é claro, o número de praticantes que temos no país. Às 11 horas do dia 10 de março de 2022, no escritório da sede mundial do Taekwondo em Seul, os presidentes do Kukiwon e da World Taekwondo, a WT, assinaram um novo acordo para o desenvolvimento do Taekwondo global. E neste documento assinado, concordaram em fortalecer as parcerias entre as entidades. Na ocasião, autoridades das duas organizações estiveram presentes e ambas concordaram em cooperar com cada associação nacional, incluindo também os líderes globais do Taekwondo, em relação ao princípio de confiança mútua como parceiros para o desenvolvimento da modalidade. A WT concordou em declarar por escrito que o Kukiwon é a única organização que pode emitir certificação de faixas pretas internacionais e que é a instituição principal do Taekwondo, responsável pelo treinamento e desenvolvimento de programas para a modalidade. E em breve, todas as competições organizadas ou aprovadas pela WT exigirão que os participantes obtenham registros de faixas pretas internacional do Kukiwon. Os requisitos de qualificação para os atletas serão definidos como detentores de certificados de PUM ou DAN e especificados nas regras e regulamentos da WT. Além disso, o Kukiwon concordou em estabelecer um comitê global da entidade, com a sigla KGC, e este comitê incluirá um presidente nacional. A KGC irá buscar ativamente o desenvolvimento de programas de pesquisas em artes marciais, hospedar simpósios acadêmicos sobre a modalidade e gerenciar assuntos relacionados aos testes de promoção de faixas pretas. O atual presidente do Kukiwon, Lee Dong-soo, enfatizou, abre aspas, através da assinatura deste acordo, o relacionamento cooperativo entre o Kukiwon e a WT se solidificou e o Kukiwon agora poderá se concentrar mais em ajudar nossa família do Taekwondo mundial. Fecha aspas. Para acompanhar os termos do acordo assinado na época pelos líderes das escolas, bem como as assinaturas que mudaram os nomes das Kwans para números, basta clicar no link que aparecerá aqui embaixo ou no primeiro link da descrição deste vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, caso não sejas inscrito, para receber as notificações de todos os outros conteúdos que futuramente serão publicados. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!